Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com o seu comentário mais uma vez. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. E não esqueça, temos agora de segunda a sábado Foco do Brasil, primeira edição. De segunda a sexta, às 13h30 e aos sábados ao meio-dia com Leonardo Miller. Importante, deixe seu like, compartilhe e veja se o seu sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Em conversa com apoiadores, na manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, entre eles a situação atual e antiga das empresas públicas do país, as estatais. As estatais estão batendo o lucro ano passado de 180 bilhões. É um lucro enorme, sei disso. Tá? Mas há pouco tempo atrás eram deficitárias. Ou um lucro muito pequeno. Para onde ia essa grana? Ia para algum lugar. Se tem alguém do Paraná, veja Itaipu Binacional. Era conhecida apenas como uma empresa, né, que gerava energia. Agora gera outras coisas também, como a segunda ponte do Paraguai. Né? Como extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, entre tantas e tantas outras coisas. Assim são as estatais hoje em dia. Os Correios estão dando lucro. Alguém tem algum parente no Correio? Levanta o braço aí. Então baixa o braço. Então pergunta para ele, veja o contra-cheque dele, o carteiro, que tem o menor desconto, tem um desconto de R$520 até 2030. Começou em 2015. Para cobrar roubalheiro do PT junto ao Postales, fundo de pensão de lá. A mesma coisa a Caixa Econômica Federal. Esse é o Brasil de pouco tempo atrás. Então não basta você ter um país maravilhoso, como é a Venezuela, um povo que foi cooptado para facilidades, tá, que era o petróleo lá em cima. O maior produtor de petróleo do mundo, gasolina 2 centavos o litro, é uma maravilha. Daí alguns, hoje em dia, não tem gasolina lá. Conseguiram. Né? Então é mostrar para onde o Brasil pode ir se cada um não fizer a sua parte. Agora eu duvido que não tenha parentes, né, em órgãos públicos que sabem informações, que tem como conversar com vocês para chegar ao conhecimento da gente, para a gente colaborar na busca de soluções. Se bem que eu já sei aproximadamente o que nós devemos fazer e vamos continuar fazendo. É pelo convencimento mostrar que se voltar a quadrilha de antes, tá, o Brasil acabou. Os números da economia têm mostrado, sendo bem, apesar da pandemia. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia, o único. Né? Passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo, desemprego está em um dígito, tá tudo indo bem. Né? Os combustíveis, gasolina e álcool, resolvendo-se a questão, né? Alguns estados não diminuíram ainda. O diesel, devo comprar diesel mais barato agora da Rússia. Então está tudo dando certo no Brasil. Diferentemente, tem um colega holandês aqui, não vou falar, criticar nenhum país do mundo. Mas a Holanda está com um problema seríssimo na agricultura lá. Eu vi, não quero falar que é outro país, sou chefe de Estado, vocês têm que resolver o problema de vocês. Mas é aquela questão de o radicalismo ambiental. Não dá certo isso aí. Tá? E o Brasil é o segundo país do mundo que mais produz proporcionalmente energia limpa. Somos exemplo no mundo e não problema. Tá? Agora tem como dar certo. É fácil? Não é. Se fosse fácil, ele não dá demissão para outro. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda a presidente da Hungria, Katalin Novák. Além da recepção com honras de chefe de Estado, também uma reunião com a presidente da Hungria. Eles ainda almoçaram juntos. Na agenda, os líderes trataram de questões ligadas à defesa, economia e eventuais acordos entre os países. Temos muita coisa em comum, comercial, valores familiares. Obviamente não haveria uma visita se não houvesse uma simpatia entre as nossas e as políticas da Hungria, disse o presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada antes da agenda. Depois do encontro, o presidente deu uma declaração à imprensa. O Brasil está tendo a satisfação, a felicidade de receber a visita da senhora presidente da Hungria.
É o primeiro país que ela visita fora da Europa depois da sua posse em maio último, assim como eu fui o primeiro chefe de Estado a visitar a Hungria. Temos muita coisa em comum, em especial a defesa dos valores familiares. Somos pela liberdade religiosa, pela liberdade de imprensa, afirmou Bolsonaro. A presidente húngara afirmou que foi convidada para vir ao Brasil por causa das relações próximas no que diz respeito às políticas para a família. Ela acrescentou que está ansiosa para conhecer Bolsonaro. Isso ela falou antes do encontro. Kathleen destacou que o Brasil é uma importante potência econômica, membro do G20 e BRICS. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro assistiram a um concerto no Palácio da Alvorada de uma orquestra de crianças e jovens que tocaram, entre outros, Villa-Lobos e Ari Barroso. O condutor da orquestra agradeceu pelo financiamento da Caixa Econômica Federal, explicando que o Banco Estatal vem financiando muitos projetos como esse em todo o Brasil. Visando tornar os países da América Latina e a vida dos povos de cada país mais uniformes, parecidas, o presidente da Argentina e líder da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, Alberto Fernandes, convidou o petista, o brasileiro Lula, e o atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para um debate sobre o futuro da integração latino-americana. A CELAC é um organismo internacional formado por 33 países. Como explica o jornalista e escritor Leonardo Coutinho, que comentou sobre o assunto, diz ele que é uma espécie de organização dos Estados americanos, mas sem os Estados Unidos. A entidade recebeu o apoio da China, que já participou de alguns encontros. O convite de Fernandes a Lula tem dois motivos. O primeiro, mera questão ideológica. Ambos os políticos estão vinculados ao populismo, Foro de São Paulo, enfim, outras situações na América Latina. A segunda questão é financeira. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro formalizou em janeiro de 2020 a suspensão do Brasil na CELAC. Bolsonaro não vê com bons olhos a participação de ditaduras na organização, como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Algo similar ao Foro de São Paulo seria essa organização neste momento, um debate para uniformizar, integrar a situação da América Latina. Então terá esse debate aí promovido pelo presidente da Argentina, tendo Lula como convidado a debater com o presidente do México o tema para uniformizar, integrar questões dos países latinos. O evento será no dia 2 de agosto. Agora, se for para passar a régua com a medida do que o povo da Argentina está vivendo, ou da Venezuela, ou Nicarágua, ou Cuba, sem comentários. Resolução promulgada pelo Senado zera o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, para veículos de duas rodas, motos de até 170 cilindradas. Com a medida, os proprietários estão desobrigados de pagar o IPVA a partir de 2023.
A resolução publicada no Diário Oficial da União, desta segunda, dia 11, está assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente, diz o documento. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo, o Brasil tem a 6ª frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades, conforme dados de fevereiro deste ano. Os modelos até 170 cilindradas, são os modelos mais usados por pessoas que utilizam esse tipo de motos em suas atividades profissionais. Elas representam 80% das vendas do setor, segundo a Abraciclo. O presidente Bolsonaro comemorou o crescimento do empreendedorismo do povo brasileiro. Ele comentou: Brasil registra mais de 1,3 milhão de novas empresas em 4 meses. As micro e pequenas empresas representam 99% do total das empresas brasileiras, responsáveis por 62% dos empregos e por 27% do produto interno bruto, de acordo com o documento. Além disso, mais de 40% dos microempreendedores individuais, MEI, são mulheres empreendedoras. Toda a evolução graças à resiliência do trabalhador brasileiro e ações do governo federal para facilitação e aumento no número de empregos, como desburocratizações, recordes, digitalizações de serviços e a lei da liberdade econômica, comentou Bolsonaro em suas redes sociais. Desse episódio ocorrido em Foz do Iguaçu, no Paraná, algo condenável, desnecessário, um absurdo, um fato aparentemente isolado e que agora está sendo explorado por políticos, enfim. O ocorrido é algo difícil até de comentar, por isso recorro às palavras do experiente jornalista Alexandre Garcia. E ele comentou sobre episódios difíceis que vimos nos últimos dias. Disse Alexandre Garcia, utilizando sua experiência de décadas, tantas décadas no jornalismo. Infelizmente, o assunto hoje é ódio, é radicalismo ideológico, político. Na sexta-feira, mataram o ex-presidente ministro do Japão, um homem muito querido lá. Aliás, no domingo, o partido dele ganhou a eleição. Ele foi morto por um sujeito que construiu a arma em casa, porque lá é proibido vender armas. No dia seguinte, o ex-presidente Lula agradeceu a um vereador que cumpriu pena de 7 meses por ter empurrado um empresário adversário contra um caminhão e ele foi ferido gravemente na cabeça. Um dia depois, uma associação que era para ser recreativa e esportiva do pessoal da segurança de Itaipu, 2 policiais se confrontam por motivos políticos. Um deles fez lá na associação sua festa de 50 anos e cobriu o cenário da festa com propaganda para Lula. O outro chegou lá, um agente penal federal, viu aquilo, se irritou, bateram boca. Um jogou pedras na cara, no carro do outro, que foi, então voltou atirando e acabaram trocando tiros. O guarda municipal aniversariante morreu e o outro está na UTI. Alexandre Garcia ainda comentou que tudo isso é um horror e que tudo isso é consequência da ideologia que vem do ódio. Ele diz ainda, na própria sexta-feira, o presidente Bolsonaro estava na formatura da Academia da Força Aérea em Pirassununga, quando disse: corneteiro, prossiga, e o corneteiro deu sentido e um toque de silêncio, que é um toque emocionante. Aconteceu. A gente viu o rosto de Bolsonaro com lágrimas saindo dos olhos, engolindo em seco. Certamente ele estava lembrando também da tentativa de matá-lo no dia 6 de setembro de 2018 pelo Adélio. Teve outro Adélio lá no Japão que foi bem sucedido, e esse caso do Adélio até hoje não foi ainda esclarecido. Só não matou porque estava perto da Santa Casa de Juiz de Fora. Se estivesse em um local sem socorro, a história seria outra, disse Alexandre Garcia. E sobre a redução nos preços dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia está feliz com os primeiros resultados. Ele foi a um posto e compartilhou sua satisfação. Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu sou o ministro de Minas e Energia. Estou aqui num posto da Asa Sul de Brasília. Hoje é dia 10 de julho. Olha só, 5,89. Esse posto estava vendendo combustível a R$ 7,70 antes. Olha só, 5,89, 7,70, economizamos aí R$ 1,81 de queda. É isso aí, trabalho duro,
fiscalização, transparência, os resultados aparecem. Obrigado a todos que ajudaram. Fiquem com Deus. E ainda o ministro de Minas e Energia diz que a situação no leste europeu abre oportunidades para o Brasil. O Brasil deve captar investimentos em lítio realocados do leste europeu para cá, disse o ministro. A abertura das exportações de lítio do Brasil deve captar investimentos que antes eram feitos em países do leste europeu e Ásia, uma vez que a nova diretriz do governo brasileiro traz segurança jurídica aos investidores que buscam oportunidades ligadas à armazenagem de energia e eletrificação de veículos, disse a Reuters o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. O decreto que flexibiliza as exportações de lítio do Brasil foi publicado pelo governo federal e tem o potencial de viabilizar mais de 15 bilhões de reais em investimentos na produção do minério até 2030. O lítio é fundamental para as novas gerações de baterias. Nesse momento de realocação do portfólio de investimentos no mundo, os recursos estão saindo do leste europeu e de algumas regiões de países asiáticos e procurando o porto seguro para investimento, disse Saxida. O decreto corrige uma distorção que vem da década de 70. Como o lítio era um mineral mais escasso, foi considerado estratégico pela sua utilização, ainda que relativamente pequena, em reatores nucleares. Segundo o ministro, o decreto do lítio aumenta a segurança jurídica, dá mais previsibilidade, diminui a burocracia, estimulando a vinda do investimento privado, que vai gerar emprego e renda para uma das regiões mais pobres do Brasil. O Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, concentra a maior parte das reservas minerais conhecidas para a produção de lítio no país. Paralelamente, o Ministério trabalha para mapear, até o final do ano, outras regiões com potencial para a exploração e produção do lítio. Segundo ele, as reservas já mapeadas pela Agência Nacional de Mineração ainda não contemplaram todo o potencial descoberto pelas próprias empresas e algumas no Vale do Jequitinhonha podem prover um custo de produção dos mais baixos em termos mundiais. Atualmente, mais de 70% do lítio já é voltado para a produção de baterias. Espera-se um salto da produção brasileira até 2025, só com investimentos visíveis vai multiplicar e muito a produção nacional por mais de 5 vezes, inclusive com alguns projetos começando a produzir neste ano. A produção do Brasil ainda ficaria atrás da Austrália e do Chile, os dois maiores produtores de lítio do mundo. São as boas notícias. O Brasil, gente, tem oportunidades extraordinárias. Esperamos que o tsunami de corrupção que aconteceu aí nos últimos anos não volte a acontecer neste país e que nossos governantes, utilizem o potencial do Brasil com sabedoria para tudo isso, toda essa riqueza, prover o que sempre faltou ao povo brasileiro. Riqueza para o povo, oportunidades para o povo. Afinal de contas, desde sempre sabemos que o Brasil é um dos países, se não o mais, um dos países mais ricos do mundo. Temos tudo aqui e ainda somos abençoados, blindados por Deus contra catástrofes, como furacões, não é? Que sempre citamos, como brasileiros citamos isso, vulcões, enfim. Mas fomos amaldiçoados por tantas décadas pelos bandidos da corrupção, pela falta de justiça que ainda impera mais do que nunca, talvez, na história deste país. Esperamos que, finalmente, como brasileiros, possamos ser agora abençoados, que tudo isso possa gerar oportunidades para todos os brasileiros daqui por diante. O presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista a jornalistas que a previsão é de que a PEC dos auxílios, proposta de emenda à Constituição que injeta 41,2 bilhões de reais em programas sociais vigentes, seja votada nesta terça, não é dia 12, é a previsão, inclusive, do Arthur Lira, e prometeu começar os pagamentos o mais rápido possível. Vocês batem em mim, grande parte da imprensa, quando tivemos inflação aumentando. O que é verdade, foi no mundo todo, por causa da política do fica em casa. Quando a gente apresenta uma maneira de ajudar os mais necessitados, diminuir preço de combustíveis, a PEC é eleitoreira, não é? Disse a imprensa. Meu Deus do céu, a previsão é ser votada amanhã. Ele deu essa entrevista nessa última segunda-feira, não é? Questionado se será possível pagar os benefícios ainda neste mês, completou, o mais rápido possível. A população tem pressa nisso daí.
Em síntese, a proposta estipula pacote de 41,2 bilhões de reais para reduzir, por meio da ampliação de auxílios e da criação de novos benefícios sociais, o impacto dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. Perguntado se receia que a PEC seja contestada em razão da legislação eleitoral, Bolsonaro afirmou que isso cabe à Justiça. Eu posso apertar o botão de emergência. Esse botão da emergência está apertado na própria PEC. Vivemos um momento atípico no mundo todo, não só pelas consequências econômicas da política errada do fica em casa, bem como de uma guerra quase do outro lado do mundo que está trazendo reflexos no mundo todo. É uma PEC bem-vinda, como foi a dos combustíveis. Estava chegando a R$10 o litro da gasolina e nós estamos com fiscalização, bem como alguns estados fiscalizando bastante, para fazer com que o consumidor seja isento realmente daqueles impostos que foram zerados, no caso dos federais, ou diminuídos no caso dos estaduais, disse o presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça, todo o foco, então, é para o Congresso, Arthur Lira, a Câmara dos Deputados, enfim, a votação dessa, prevista pelo menos, dessa PEC. As expectativas para a inflação de 2022 estão em baixa, após a decisão de reduzir a alíquota do ICMS para combustíveis, energia, transporte e comunicações. Segundo o relatório Focus do Banco Central, pesquisa que volta a ser divulgada depois do fim da greve dos servidores, a projeção caiu de 8,89% na primeira semana de junho para 7,96% na primeira semana de julho. Na última pesquisa, que foi publicada na última semana de abril, a projeção era de 7,89%. Outra expectativa que avançou em função do primeiro semestre melhor do que o esperado foi a do crescimento da economia. No final de abril, o Focus sinalizava para uma expansão de 0,7%. Agora está já em 1,51%. Mas já há instituições sinalizando para uma evolução superior a 2% no Produto Interno Bruto. Ao mesmo tempo, as projeções para os juros no final do ano tiveram alta. O ponto médio estava em 13,25% na última semana de abril e passou para 13,75% no último relatório. Isso sinaliza para uma alta de 0,5 ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião prevista para o início de agosto. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Eliakim, de Diana Rossi e Michele Farina, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção. Que Deus abençoe a você e a sua família.